De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Denis Nakamura, empreendedor, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão, ele que é da capital, mas está aqui no interior nesta semana, veio para uma palestra aqui em Pompeia e muito nos honra aqui no Conexão, trazendo um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, passando e compartilhando com o nosso telespectador do Canal 4. Denis, a gente foi para o intervalo, você mencionava as startups, eu queria até definir para que as pessoas em casa que não tenham conhecimento, qual é a definição de uma startup? O que é uma startup? Então, startup, na verdade, é qualquer negócio que está em sua fase inicial de planejamento. Primeiro, tem a startup, né, tem algumas etapas. Então, planejamento, ver se você pensar, pesquisar se vai dar certo ou não. Depois, pôr a mão na massa para começar a fazer e começar a vender o que quer que seja, seu serviço, seu produto. Depois você vê que dá certo, o pessoal compra pelo preço que você definiu, geralmente você precisa ajustar e tal. Então, terceiro, você viu que está certinho, aí você parte para começar a vender mais. Vou pôr minha loja, o que for, na internet, ou meu banco, o Nubank lá, o roxinho. Viu que o pessoal começou a aceitar o cartão lá atrás, então ele começou a emitir mais cartão, começou a liberar um pouco mais a entrada de cliente. Então aí você começa a crescer e então todas as empresas que começam dessa forma é uma startup. Mas atualmente tem o pessoal, né, a sociedade acabou padronizando um pouco de que quando você fala startup é aquela empresa de internet. Então, acredito que a gente pode usar esse termo, né? Então, startup, aquela empresa de internet. E a gente percebe também que as pessoas pensam muito nessa coisa do cara, do nerd, e assim, o cara pode trabalhar também em qualquer hora, como é que é isso? Ele vai trabalhar de chinelo, leva o cachorro também no trabalho, o que é verdade e o que é mito nisso tudo? Bacana, interessante. Agora que eu saí, na verdade, contando desde o começo. Então, depois do iSwing, eu fui convidado para ser um dos sócios e gestores do iFood. O iFood todo mundo conhece, aqui em Marília o pessoal utiliza muito o iFood. Sim, se tiverem elogios, por favor, me falem. Se for reclamação, aí liga lá. Não precisam estar mais, né? Porque eu já saí. Mas o iFood é um bom exemplo. É uma startup, né? Ou poderia ser considerado uma startup, porém, entretanto, o iFood já movimenta aí mais de 5 bilhões de reais por ano, né? Então é esse o dinheiro que ele leva para os restaurantes e tem 800 funcionários já espalhados pelo Brasil. Caramba. Então você vê que startup não é aquela meia dúzia de nerd que fica, nerd no bom sentido, né? Claro, que fica lá na garagem dos pais mexendo no computador. Então é uma empresa, depois de um certo tamanho, você precisa dessa estrutura, né, e tudo mais. Realmente lá você tinha alguns dengos, né, então principalmente iFood, que trabalha com comida, tinha comida de rodo lá para a gente pegar à vontade, tinha videogame, tinha pebolim, sinuca e tudo mais, mas geralmente o pessoal acaba nem utilizando esse tipo de dengo, né, de presente. Mas tem, então, isso acaba sendo uma prática normal nesse meio. Tem, mas dificilmente as pessoas conseguem tempo para usar. Então, quer dizer, para quem está fora, acha assim que que não trabalha, brinca, se diverte-se apenas, né? Mas na verdade é muito trabalho, né, Denis? Na verdade é muito trabalho, geralmente é mais trabalho do que as empresas tradicionais. E essa questão, por exemplo, quando você foi para o iFoods, ele era pequenininho ainda, não? Ele era razoável, tinha já 50 cidades, eu acho, do país, e já estávamos em cerca de 120 pessoas. Quando eu entrei não era tão pequeno, mas você via esse clima, né, de startup, porque é tudo um pouco improvisado, né, tem a parte bonita, mas você vê que a empresa está crescendo tão rápido que não dá tempo de comprar cadeira e mesa, então fica com algumas improvisações, então é bem interessante, é bem diferente do que o pessoal vê na televisão. E aí também, acho que o iFood é um exemplo bacana, porque assim, deve ter surgido também de uma carência, né, de uma necessidade de alguém inconformado com a dificuldade de pedir comida, por exemplo.
Então, sim, mas isso foi lá em 98, quando nasceu a mãe do iFood, que chamava Disque Cook. Disque Cook. Ela atuava só em São Paulo, ela fazia isso, era um livretinho, era uma revista mesmo que tinha vários restaurantes, e o cardápio dos restaurantes, você escolhia, ligava para o Disque Cook, por isso do nome, e pedia, eu quero comida de tal restaurante. Aí aparecia na sua casa, você pagava. Depois deles testarem esse conceito, né, da Disque Cook por muitos anos, eles chegaram no momento de a Disque Cook funciona, esse negócio de entrega de comida funciona, agora a gente precisa dar um jeito de ir para a internet. Foi quando eles criaram o iFood. Então, dos mesmos gestores do Mr. Cooks? Disque Cook. Disque Cook. Nasceu o iFood, exatamente, em 2011. Quer dizer, os caras já tinham uma experiência no mercado de entrega. Já. Por isso que eu comentei de empreendedorismo, é o cara que vai lá, testa, começa a vender o seu produto, funcionou, agora eu vou começar a vender mais. Como? Tem diversas formas, né? Muito legal. Olha, então a gente está tendo o privilégio de conhecer um pouco dessa história, mas vamos seguir aí. Bom, e aí você saiu do iFood? Sim, saí do iFood e fui convidado para ser mentor de startups, acho que pela experiência, né, que eu consegui construir. Fui convidado para ser mentor de startups da Oracle, né, que é uma empresa de TI, de sistemas, bem grande, bem bacana. E também de startups da Universidade Mackenzie, lá de São Paulo, que é a Bluefields, de projetos sociais, que é mais bacana ainda pelo cunho social, né? E atualmente eu sou cristão, né? Então... Glória a Deus. Amém. Eu tive a oportunidade de ser sócio da Gold Street Venture Capital, que é a primeira Venture Capital, né? Em banco de investimentos cristão aqui do Brasil e da América Latina, né? Fora isso, também acabei ajudando a criar a Help, que é até fazendo jabazinho. Legal, ótimo. Faz parte. Justamente no iFood a gente levava tanto dinheiro para os restaurantes, mas eles não sabiam aproveitar esse dinheiro. Então agora que eu saí e alguns dos meus sócios também estão mais flexíveis no mercado, então a gente criou a Help para pegar e ajudar. Então como que a gente vai realmente ajudar os restaurantes? Então isso, né, a Help é uma aceleradora de restaurantes, ajuda restaurantes a nascerem e a durarem mais tempo. Ah, que legal. E esse é o trabalho que você está realizando hoje, esses trabalhos, isso, na verdade. Né? Que é bom, e que agora vai fechando a coisa, né? Ele falou lá no início como é que é ser um empreendedor, que trabalha muito, e aí você já mencionou aí alguns negócios que certamente te ocupam bastante, né? Sim, demais. E aí, então, é uma aceleradora de restaurantes, aceleradora, é isso? Isso, uma aceleradora de restaurantes. Então pega restaurantes que estão para nascer, fazem eles nascerem de forma correta e mais rápidos, ou pegam restaurantes que estão no mercado já indo mal ou indo bem e aceleram eles. Ajuda, né, a dar lucro, às vezes acelera, para o bom e para o mau sentido. Às vezes a gente já pegou casos de restaurantes que a gente chega e fala fecha, porque é melhor fechar agora do que fechar daqui a um ano. Poxa, isso é muito bom, você ter uma palavra correta nesse aspecto, né? Sim, a transparência tem que estar em todo lugar, né? Porque dessa forma ele também, às vezes, acaba até economizando um pouco mais de dinheiro do que se ele tentasse por mais um ano. Aliás, até aproveitando falar um pouco dessa questão, a gente percebe mesmo assim que muitos negócios surgem, né, mas não prosperam, não perduram. A que você atribui isso, Denis? Nossa, excelente pergunta. De fato, pelo que a gente tem visto no mercado, né, todas as frentes que eu atuo, a gente detectou que o que falta é gestão. Como que a gente faz a gestão? Como que eu controlo o meu financeiro para ter direitinho contas a receber, né, o dinheiro que eu vou receber casando com o dinheiro que eu vou ter que pagar alguma conta? Como que eu faço a administração do meu negócio para medir nas diversas frentes como que ele está indo, né, na parte financeira, na parte de pessoas, na parte de marketing, na parte de vendas, como que está cada uma dessas frentes e como eu como dono, né, como empreendedor, posso melhorar cada uma dessas frentes. Então isso falta desde o pequeno até os gigantes. Tem muitas empresas de bilhões que eu ajudo
e você vê que também falta esse tipo de coisa. E o que acontece? O diretor, o comandante do negócio, ele quer controlar tudo, isso é uma das razões, ele não descentraliza isso, como é que é? Sem dúvida, essa é uma das principais, não é a única, mas é uma das principais razões, porque a empresa, todas as empresas, conforme elas vão crescendo, vão mudando, elas vão se modificando. E a mentalidade do dono, ou dos diretores, dos executivos, tem que mudar junto com essas fases da empresa. Então, quando você é pequenininho, você vê que o dono tem que fazer tudo. Então, ele tem que estar lá controlando tudo. Mas quando a empresa já cresce, se ele continuar controlando, os braços, os diversos segmentos que ele tem, não vão conseguir crescer, porque vão ficar dependendo dele. Ô, Denis, posso fazer tal coisa? Ô, Denis, posso fazer tal coisa? E aí acaba diminuindo a velocidade da empresa. Então, você vê que a mentalidade dos gestores é importantíssima, é essencial, na verdade. Ele precisa delegar, né? A partir de um momento, ele precisa delegar. Rapidinho intervalo, a gente volta para o último bloco do programa Conexão. Não sai daí não, a gente está conversando com o Denis Nakamura, programa fantástico, e a gente tem mais novidades. Daqui a pouco a gente vai falar de uma questão da Google aqui, que o Denis vai trazer. Você quer saber como é que o Google... O que o Google sabe de você? Você imagina o que o Google sabe de você? A gente vai falar daqui a pouquinho aqui no programa Conexão. Não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. É rapidinho, a gente volta na sequência. Até já.